A graça e a paz, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos iniciando mais uma leitura para a glória do nome de Jesus. E hoje, dia 14, aleluia, de março de 2023, nós vamos meditar em Deuteronômio, capítulo de número 23, 24 e 25. E vamos iniciar Marcos 14, do 1 ao 26. Oramos dizendo assim: Pai amado, santo e fiel, queremos louvar, bendizer e exaltar o Teu nome, Senhor, pela Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, escrita pela mão do homem, mas inspirada pelo Teu Santo Espírito. Ao meditarmos, Senhor, ao lermos, ao estudarmos a Tua palavra, venha nos dar discernimento, entendimento, Senhor. Que nós não venha, Pai, discernir a Tua palavra como um alimento para o nosso ego, mas sim, Senhor, aleluia, com razão, Pai amado. Em o nome de Jesus, Pai, alcança cada vida que está neste propósito, aleluia, que ouve a Tua palavra. Meu Deus, a Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. Os que são ouvintes da Tua palavra, fortalece a fé de cada um. Os que estão lendo, Senhor, aleluia, que venham ser, aleluia, fortalecida pelo Espírito, não pela letra, porque Tua palavra diz que a letra mata, mas o Espírito testifica. Em nome do Senhor Jesus, alcança cada um, Pai, cada ouvinte, cada leitor da Tua palavra, que possamos, aleluia, ser forjado, alicerçado na Tua palavra, em o nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré. Capítulo 23 de Deuteronômio. Pessoas que não podem fazer parte do povo de Deus. Moisés disse ao povo: nenhum homem castrado ou que tenha o membro cortado poderá fazer parte do povo de Deus, o Senhor. Nenhum filho ilegítimo fará parte do povo do Senhor. Nem ele, nem os seus descendentes até 10 gerações. Nenhum amonita ou moabita até a 10ª geração fará parte do povo de Deus, o Senhor. Eles ficarão de fora, porque quando vocês estavam saindo do Egito, eles não lhe deram comida e nem água. E também porque pagaram Balaão, filho de Beor, na cidade de Petor, na Mesopotâmia, para amaldiçoar vocês. Mas o Senhor nosso Deus não atendeu o pedido de Balaão. Pelo contrário, Deus virou a maldição em bênção, porque ama vocês. Nunca faça coisa alguma para o bem ou proveito destes povos. Não despreze os edomitas, pois eles são seus parentes. E nem despreze os egípcios, pois vocês estiveram como estrangeiro na terra deles. Dos netos em diante, os descendentes dos edomitas e dos egípcios, que moram na terra de vocês, poderão fazer parte do povo de Deus. Limpeza no acampamento. Quando estiverem acampados durante uma guerra, procure evitar qualquer coisa que os torne impuro. Se durante a noite alguém ficar impuro por causa da perda de esperma, sairá do acampamento de manhã. À tarde tomará um banho e ao pôr do sol poderá voltar ao acampamento. Arranje um lugar fora do acampamento onde poderão fazer necessidade. Junto com as suas armas, leve uma pá e antes de fazer necessidade, cave um buraco e depois cubra as fezes com terra. O Senhor nosso Deus está presente no acampamento com vocês, para protegê-lo e para fazer com que vocês derrotem os inimigos. Portanto, conserve o acampamento puro, por fim de que Deus não encontre nele nenhuma coisa que o ofenda, para que ele não os abandone e vá embora. Amados, só lembrando que a versão que eu leio é a versão NTLH, tá certo? Diversas leis. Se um escravo fugir do dono e vier pedir que você lhe dê proteção, não entregue ao dono. Ele deve ficar morando em qualquer cidade israelita que quiser e não poderá ser maltratado. Nenhum israelita, mulher ou homem que praticar prostituição
nos templos pagãos. O dinheiro ganho desse modo não poderá ser levado ao templo do Senhor para pagamento de uma promessa feita ao Senhor nosso Deus. Deus detesta esse dinheiro. Não cobre juro quando emprestar em dinheiro, comida ou qualquer outra coisa a um israelita. Vocês poderão cobrar juros dos estrangeiros, mas não cobre de outro israelita, para que o Senhor nosso Deus abençoe tudo o que vocês fizerem na terra que vai ser de vocês. Quando vocês fizerem uma promessa ao Senhor nosso Deus, não demore a cumpri-la. Deus exige que a promessa seja cumprida, e é pecado deixar de fazer aquilo que você prometeu. Não é pecado deixar de fazer uma promessa a Deus, mas se você, por vontade própria, fizer uma promessa, então deverá cumprir sem falta. Quando estiver andando no caminho que atravessa a plantação de uva de outro israelita, você poderá comer todas as uvas que quiser, porém não carregue uvas no cesto. E quando estiver atravessando o campo de trigo ou de cevada que pertence a outro israelita, você poderá comer todas as espigas que puder colher com as mãos, porém não use uma foice para colher as espigas. A mulher divorciada. Moisés disse ao povo: pode acontecer que o homem case, mas depois de algum tempo não goste mais da esposa, porque há nela alguma coisa que não agrada a ele. Nesse caso, ele deve separar um documento de divórcio e entregá-lo à esposa e mandá-la embora. Ele irá e então poderá acontecer que case com outro homem, que este também não goste dela e se divorcie, ou então poderá acontecer que ela morra. Em qualquer um desses casos, o primeiro marido não poderá casar de novo com essa mulher. Ela é impura para ele. Casar de novo com ela seria uma ofensa contra Deus, o Senhor. Portanto, não deixe que se cometa um pecado tão grave assim na terra que o Senhor nosso Deus está dando para ser de vocês. Diversas leis. Um homem que tenha casado há pouco tempo ficará livre por 1 ano de serviço militar e de qualquer outro serviço público. Ele tem o direito de ficar em casa 1 ano, fazendo com que a sua esposa se sinta feliz. Quando você emprestar alguma coisa a alguém, não aceite como garantia de pagamento as 2 pedras de moinho que ele usa para moer o trigo, e não pegue nem mesmo só a pedra de cima, pois se ele não tiver as 2, não poderá moer o trigo e assim morrerá de fome. Se alguém raptar outro israelita e obrigar a ser seu escravo, ou vender-se, esse criminoso será morto. Assim vocês tirarão o mal no meio do povo de Israel. Se vocês ficar com uma doença contagiosa na pele, siga todo o cuidado e as instruções do sacerdote e levitas. Obedeça todas as ordens que eu dei a eles. Não esqueça aquilo que o Senhor nosso Deus fez com Miriam quando estava saindo do Egito. Quando vocês emprestar alguma coisa a outro israelita, ele prometer como garantia de pagamento a capa de dormir, não entre na casa dele a fim de pegar a capa, mas espere lá fora até que ele traga para você. Se ele for pobre, não fique com a capa durante a noite. Devolva ao dono antes do pôr do sol, para que use como cobertor. Ele ficará agradecido e você terá feito aquilo que o Senhor, aleluia, nosso Deus, acha certo. Não explore o empregado pobre e humilde, que é pago por dia, seja ele israelita ou estrangeiro, que mora na cidade onde você vive. Pague o salário dele no mesmo dia antes do pôr do sol, pois ele é pobre e espera ansioso pelo dinheiro. Se você não pagar ele, gritará a Deus, o Senhor, contra você, e você será culpado do pecado. Os pais não serão mortos por causa dos crimes cometidos pelos filhos, e nem os filhos por causa dos crimes cometidos pelos pais. Uma pessoa será morta somente como castigo pelo crime que ela mesma cometeu. Respeite os direitos dos órfãos e dos estrangeiros que moram nas cidades de vocês. Não aceite como garantia de pagamento de uma dívida roupa
da viúva em que vocês emprestaram alguma coisa. Lembre-se que vocês foram escravos no Egito, que o Senhor nosso Deus os tirou dali. Por isso eu exijo que obedeça a essa lei. Pode acontecer que na colheita do trigo ou da cevada você esqueça de pegar um feixe de espiga. Nesse caso, não volte para pegá-lo, mas deixe lá no campo, para os estrangeiros e para os órfãos e para as viúvas. Assim o Senhor nosso Deus o abençoará tudo o que vocês fizerem. Na colheita de azeitona, depois que vocês sacudir as oliveiras, não volte para pegar as azeitonas que ficaram nas árvores. Deixe-as para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. E faça só uma colheita de uva nas suas plantações. As uvas que ficarem nos pés serão deixadas para os outros estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Lembre-se que vocês foram escravos no Egito, e por isso que eu exijo que obedeçam a essa lei. Capítulo 25. Quando dois israelitas tiverem uma questão, leve o caso para ser julgado pelos juízes. Um dos dois será culpado, julgado e culpado, e o outro inocente. Se o culpado for condenado a receber chicotadas, o juiz fará deitar-se no chão, e na sua presença o homem será chicoteado, recebendo o número de chicote que ele merece, de acordo com o número de crime que cometeu. O máximo que alguém pode receber são 40 chicotadas. Mais do que isso seria humilhar um israelita em público. Não amarre a boca do boi quando ele estiver pisando o trigo. O dever de casar com uma viúva do irmão. Moisés disse ao povo: se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer e deixar a esposa sem filho, a viúva só deverá casar de novo com alguém que seja da família do morto. O irmão do falecido deve casar com a viúva, cumprindo assim o dever do cunhado. O primeiro filho que ela lhe der será considerado filho do falecido, para que o seu nome não desapareça de Israel. Mas se o cunhado não quiser casar com a viúva, ela irá ao lugar de julgamento para julgar com os líderes da cidade. Ela dirá: meu cunhado não quer cumprir o seu dever casando comigo. Ele não quer que o nome do seu irmão fique vivo em Israel. Aí os líderes deverão chamar o homem e procurar fazê-lo mudar de ideia. Mas se insistir dizendo que não quer casar com a cunhada, ela chegará perto dele e ali na presença dos líderes tirará uma das sandálias dele, cuspirá no rosto e dirá: e assim que faz um homem que não dá ao seu irmão descendente em Israel. E dali em diante a família dele será chamada de família do homem que foi descalçado. Outras leis. Quando dois homens estiverem lutando, a esposa de um deles não deve chegar e agarrar o membro do outro, a fim de ajudar o marido. Não tenha dó nem piedade, cortem a mão dele quem fizer isso. Não leve na bolsa 2 pesos diferentes, nem um maior do que o outro. Nem tenha em casa 2 medidas diferentes, uma maior do que a outra. Use pesos e medidas certos, para que vocês vivam muito tempo na terra que o Senhor nosso Deus está dando. Ele detesta todos aqueles que fazem essas coisas desonestas. A ordem para destruir os amalequitas. Aleluia, glória a Deus. Lembre-se daquilo que os israelitas fizeram quando vocês estavam saindo do Egito. Eles não temeram a Deus, e quando vocês estavam cansados, desanimados, eles os atacaram de surpresa e mataram os mais fracos que estavam vindo atrás do outro. Portanto, quanto o Senhor nosso Deus lhes tiver dado a terra que vai ser de vocês, se tiver feito com que derrotem todos os inimigos ao seu redor, acabe com os amalequitas, matem todos para que ninguém lembre mais dele. Não esqueça dessa ordem. Essa foi a nossa leitura nos livros de Deuteronômio. Agora iremos para Marcos, capítulo de número 14, do versículo de número 1 ao versículo de número 26. Aleluia.
o plano para matar Jesus. Falta 2 dias para a festa da Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um jeito de prender Jesus em segredo e matá-lo. Eles diziam: não vamos fazer isso durante a festa, para não haver uma revolta no meio do povo. Jesus em Betânia. Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa na casa de Simão o leproso. Então uma mulher chegou com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume de nardo puro, muito caro. Ela quebrou o gargalo do frasco, e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Alguns que estavam ali ficaram zangados e disseram uns aos outros: que desperdício! Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 moedas de prata, que poderia ser dada aos pobres. Eles criticavam a mulher com dureza, mas Jesus disse: deixe esta mulher em paz. Por que é que vocês estão aborrecidos? Ela fez para mim uma coisa muito boa, pois os pobres estão sempre com vocês e em qualquer ocasião que vocês quiserem poderão ajudá-lo. Mas eu não estarei sempre com vocês. Ela fez tudo o que pôde, pois antes da minha morte veio perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Eu afirmo a vocês, e isto é verdade: em qualquer lugar do mundo onde o evangelho for anunciado, será contado o que ela fez, e ela será lembrada. Judas traz Jesus. Judas Iscariote era um dos 12 discípulos e foi falar com o chefe do sacerdote para combinar como entregaria Jesus a eles. Quando ouviram o que ele disse, eles ficaram muito contentes e prometeram dar dinheiro a ele. Assim, Judas começou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus. Jesus comemora a Páscoa. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, em que os judeus matavam carneirinhos para comemorarem a Páscoa, os discípulos perguntaram a Jesus: onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor? Então Jesus enviou 2 discípulos com a seguinte ordem: vão até a cidade. Lá irá encontrar com vocês um homem que está carregando um pote de água. Vão atrás desse homem e diga ao dono da casa, aleluia, em que ele entrar, que o mestre manda perguntar: onde fica a sala que eu posso? Onde fica a sala em que eu e os meus discípulos vamos comer o jantar da Páscoa? Então ele mostrará a vocês no andar de cima uma sala grande, mobiliada e arrumada para o jantar. Prepare ali para nós. Os 2 discípulos foram até a cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Então prepararam o jantar da Páscoa. Quando anoiteceu, Jesus chegou com os 12 discípulos. Enquanto estava à mesa no meio do jantar, ele disse: eu afirmo a vocês, e isto é verdade: um de vocês que está comendo comigo vai me trair. Eles ficaram tristes e um por um começaram a perguntar: o Senhor não está achando que sou eu, está? Jesus perguntou: é um de vocês o que está comendo no mesmo prato que eu? Pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como disse as Escrituras Sagradas. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Seria melhor para que nunca tivesse nascido. A ceia do Senhor. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão, deu graças a Deus, depois partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo: pegue, isso é o meu corpo. Em seguida pegou o cálice de vinho, agradeceu a Deus, depois passou o cálice aos discípulos, aleluia, e todos beberam do vinho. Então Jesus disse: isto é o meu sangue que é derramado em favor de muitos, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês, e isto é verdade: nunca mais beberei deste vinho, até o dia em que eu beber com vocês um vinho novo no reino de Deus. Então eles cantaram canção de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. Essa foi a nossa leitura de hoje. Que Deus em Cristo vos abençoe.
e que mediante as Escrituras Sagradas possamos estar com a nossa fé firme e alicerçada, possamos ler e crer na poderosa palavra do nosso Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, em nome de Jesus.